boa noite, Laudenir, Bianca, Lorena, Larissa, Lucas, Elvenir, Andressa, Vitória, Luciano. E vamos para o nosso segmento aqui, diminuir um pouquinho a tela, como sempre. E agora a gente vai trabalhar com a apostila Administração da Produção. Então, nessa unidade tem os conceitos conceituais, os objetivos de aprendizagem, que é tentar entender um pouco alguns conceitos da administração da produção que vêm ao encontro com a conexão entre a estratégia organizacional que a gente tem que ter para poder fazer a logística, o financeiro, juntamente com a análise, analisando os projetos de tanto dos produtos, dos processos em si, de fabricação, documentação, que seria da informação, e do trabalho, que é da rede de valor, que é onde tem os profissionais atuando. Então, como a gente vai ver, é um conceito bem amplo, ele pega bastante a parte total da estrutura empresarial, está dividida em 6 tópicos, como vocês vão ver, ela é bem grandona. Primeiro tópico a gente vai ter na introdução e a evolução histórica da administração da produção. No segundo tópico a gente vai ver a estratégia e a produção. Terceiro, projetos de produtos. Quarto, projetos de processo. Quinto, projeto de cadeia de valor. E o sexto e o último, que é o projeto de trabalho. Como vocês estão vendo, a gente está falando de vários projetos, porque tudo que a gente faz vai ter que ter um projeto, você não vai fazer simplesmente por fazer, você tem que seguir uma analogia, né, para todo o projeto em si da empresa, da organização como um todo, eles poderem andar bem redondinho e conseguirem realmente alcançar o objetivo, que é fazer essa parte aí da empresa funcionando. Aqui nessa parte, na introdução, no tópico 1, a introdução e evolução histórica da administração da produção. Os dias de hoje, a gente vê uma intensa produção de bens e serviços para os nossos consumidores, para nós mesmos, para que possam atender várias necessidades, como de alimentação, de vestuário, de educação, como a gente está vendo aí, principalmente online, a de saúde, porque isso tudo vai trazendo um benefício, uma realização e um conforto no modo de vida que o cidadão tem. No tópico 1 a gente vai ver a introdução e evolução histórica da administração da produção, e nos dias de hoje a gente vê a intensa produção de bens e serviços que possa atender às necessidades como as de alimentação, vestuário, educação, saúde, produção como um todo, em que se mantém as formas de conseguir abastecer o mercado dos consumidores, que está cada vez mais exigente e bem mais complexo. Por que mais complexo? Quando o mercado ele está sendo muito disputado, tendo um crescimento, uma alavancagem, ele fica mais complexo pela a movimentação, o produto que o cliente que repassa ele exige, então fica mais exigido a qualidade do produto com um valor menor de compra, então fica mais complexo por isso. Você tem que cada vez estar com o seu produto melhor e mais barato para conseguir entrar no mercado. Então no mundo de hoje a gente vê que tem essas partes bem complexas, porque a gente está sem fronteira, compra da China, dos Estados Unidos, de qualquer parte do mundo com muita facilidade. Então, graças a essas relações comerciais, as pessoas, empresas, até mesmo entre os países, possibilita essa troca de informação desses produtos e serviços que a gente consome, mesmo porque a gente não consegue produzir tudo, por isso que a gente vê várias coisas do mundo inteiro. Globalização é muito importante nesse mecanismo, e as organizações produtivas têm que ser mais flexíveis e eficientes. A gente precisa de profissionais mais qualificados em várias áreas, principalmente na área de vendas, de informação, de tecnologia. Hoje a gente está vendo o gosto do consumidor, ele está mais voltado para a área tecnológica, que é comprar online, lojas online virtuais, que possibilita a pessoa comprar várias coisas sem ter que se deslocar, gastar para isso. Então acaba que para os fabricantes isso também de certa forma é vantajoso. Então às vezes ele só com uma boa estrutura, vamos dizer online, ele consegue atender o mundo inteiro e ele fica sem fronteiras. Então o que é produzir dentro desse contexto, já que está virando tudo assim meio online, digamos que é um processo de transformação de produtos, de ideias, de serviços, isso tudo aí vai trazendo a parte do processo. Por isso que a gente está falando muito de processo, de projeto circulando dentro desse nosso pensamento. Então aqui estou trazendo o Uni para colaborar com a gente.
Mas conforme a gente vai evoluindo, a gente vê a gestão ser mais incorporada com a intenção de aumentar a produtividade, você ser mais produtivo. Se você é mais produtivo, você acaba alcançando um preço melhor, porque você compra algo, a sua matéria-prima, um montante maior, que acaba ela se tornando mais barata e você acaba se tornando mais competitivo. Você acaba tendo um bom produto com preço também bem competitivo dentro do mercado. Por isso que é interessante, sendo que hoje esse processo ele é bem mais sofisticado, graças ao que? A nossa tecnologia. Então os insumos, quando transformado em produtos, ele consegue atender essas necessidades de nós consumidores. Ele fica mais prático da gente ver. Vou trazer aqui um modelo geral dentro dessa nossa visão, que é um modelo geral do processo de transformação. Então esses elementos do processo de transformação, ele pode ser dividido em duas classes geralmente. São os recursos transformados e os recursos transformadores. Então aqui, recursos transformadores podem ser aqueles que são tratados, transformados. Eles podem ser convertidos de várias formas. Eles são divididos em 3 categorias mais conhecidas, que são materiais, como matéria-prima, que a gente está acostumado a comprar dos fornecedores para transformar em produtos o nosso processo. Pode ser convertido em outro produto, dependendo do que você tem como finalidade. Também a gente tem as informações que são fornecidas aos consumidores, o seu crédito, quanto que você tem no extrato bancário para negociar de crédito, como você é visto no mercado, se você é um bom pagador e também um bom comprador. Toda essa logística de informações é muito importante. Depois a gente tem os consumidores. Claro que sem ele nenhuma empresa sobrevive. Quando o próprio consumidor ele submete ao processo de transformação. Ele compra algo que pode satisfazê-lo de alguma forma. Sei lá, uma viagem, uma massagem, algo assim que pode ser tanto maior como uma viagem, quanto algo menor, mas que ele se sinta satisfeito. E a gente tem também recursos transformadores, aqueles que faz com que os recursos transformados, por sua vez, ele passe a valer mais, porque tem toda uma coisa englobada nele. Vamos dizer aí o computador. O computador do Windows hoje ele não faz a mesma coisa, entre aspas, do que um Mac. Sim, mas por que o Mac é muito maior? Porque ele tem um valor de mercado, de marca, de status em cima deles. Então ali também dá para a gente ter uma ideia nesse valor que eu estou dizendo, né? No valor, vamos dizer, poupável. E tem o outro valor também, que é o do consumidor. Dependendo para que ele quer, algo que ninguém dá nada para ele vale uma fortuna, porque tem um valor sentimental ou tem um valor de realização. E a gente ainda tem aqui dentro desses recursos transformadores as instalações, que ele vai incluir as máquinas que proporcionam converter a matéria-prima num produto, como exemplo, o algodão em uma camiseta. Então, se eu tiver algodão, mas não tiver como transformar para virar uma camisa que eu estou vestindo hoje, não me adianta nada. Então, as instalações e o funcionamento, os maquinários, tecnologias embutidas entre elas, é muito importante para que isso ocorra. E, claro, as pessoas que vão movimentar, vão operar essa máquina, colocar o produto na esteira, fazer a coisa acontecer, que eles operam ou administram esses recursos produtivos. Quando está acabando a matéria-prima, tem que fazer uma nova compra. Quando o estoque está se enchendo demais e tem que vestir a camisa para poder desovar ele, fazer a venda. Então as pessoas, como vocês podem ver, ele está todo no entorno da organização. Então combinando que todos da organização, eles contribuem direto e indiretamente para o resultado final, que é a venda, que é o lucro. Todo mundo sai satisfeito. Se a empresa fica satisfeita, naturalmente os funcionários também vão ficar satisfeitos, dependendo das recompensas que podem vir ao decorrer dessa boa aquisição de conseguir alcançar as metas. Então eu vou trazer para vocês agora uma tabelinha que é a definição para administração da produção, segundo Correia, o Moreira e vários outros pensadores, o que eles definem a administração da produção. Então, com base nessas identificações que a gente está vendo aí desses pensadores, a gente pode ter uma ideia melhor do que vem ser a administração da produção, e a gente mesmo vai vendo acontecendo nos nossos dias
atuais, né? Então a gente já vai entendendo que ela faz parte de um todo. Ou a posição da administração, da produção, ela é distribuída em funções que são agrupadas conforme a sua necessidade da geração de riqueza para a empresa ou de produção. A gente tem essas duas categorias também bem conhecidas entre nós aí que trabalhamos no comércio, são as funções centrais, que elas envolvem funções de marketing, inclui a área de venda, responsável por unir o mercado à empresa. Então, o marketing é uma ferramenta indispensável e eu não digo se não é a mais poderosa que uma empresa pode ter. E a outra função do desenvolvimento de produto, que ele vai criar, vai modificar os produtos conforme a demanda, conforme o sonho, a vontade do cliente. Claro que isso num contexto mais em produção, em larga escala. A função da produção, que é responsável para quê? Para satisfazer o cliente, para a gente ficar satisfeito da produção e também da entrega. Que, ninguém merece você comprar um produto que está lá, sei lá, dizendo que entrega em 1 semana e você já está 3 meses e nada do seu produto chegar. E você liga para a empresa e falaram que já despacharam. Isso também acaba que quando a gente recebe o produto, a satisfação já não é a mesma. E assim a gente tem as funções de apoio. São aquelas que auxiliam, o que dão suporte quando a gente tem algum problema, quando a gente vai falar com o consumidor, tipo no exemplo que eu dei, no fabricante que o produto não chegou, então ele tenta te ajudar da melhor forma possível. Então aqui a gente tem as funções que vai ajudar toda essa logística, tanto para o comerciante quanto para o consumidor, como as funções contábeis, a financeira, que é o que a gente administra esses recursos financeiros. Toda empresa hoje tem aí um contábil, alguém que lida com essa parte financeira para poder gerir essa parte de sobrevivência da empresa. E ainda a gente tem as funções dos recursos humanos, contratar a pessoa certa para a função certa. Muito importante essa função também, que é o que contrata, ela desenvolve, cuida do bem-estar de todos os colaboradores da organização, os funcionários, ambos estarem felizes, tanto a empresa quanto o funcionário, graças ao setor de recursos humanos. Também tem as funções da engenharia e de suporte técnico, também ele vai manter toda a estrutura física, equipamento, manutenção, para tudo funcionar direitinho, e as funções de informação e de tecnologia, que fica aí responsável pela rápida interpretação, servindo como um apoio de decisão, talvez fechar um novo pacote, vendas, fechar com uma outra empresa maior. Então aqui a gente consegue ver essas funções de informações junto com a tecnologia, para que a gente saiba se tem que aumentar o nosso estoque, aumentar o pavilhão, contratar mais pessoas. Então essa imagem que eu trouxe no fundo, ela traz o posicionamento dessa função da produção e como que ela funciona, tanto a função da produção, o marketing e o desenvolvimento do produto. Então aqui a gente vai ter agora um pouquinho os conceitos fundamentais, que é o estudo mais aprofundado das questões da administração da produção. A gente tem os estudos mais aprofundados das questões administrativas, suas dimensões de características, como os processos, que ele pode ser agrupado em dimensões como volume, variedade, variações de todo o volume que se refere, quanto devemos produzir para aquele momento, para entregar aquele produto. Não é porque eu fechei um pacote, vamos dizer, de entregar 1000 pares de calçados, por exemplo, por semana, eu fiz um contrato de 20.000 pares, que eu vou comprar todo o estoque de uma vez só. Não, eu posso então fazer essa parceria e ver o volume que eu necessito para o ambiente que eu tenho de máquina e de espaço e tudo mais, para realmente ter a matéria-prima somente para produzir e desovar aquilo que eu vou produzindo, ter um estoque desnecessário dentro da empresa. Como o trabalho deve ser realizado é muito importante dentro dessas formas para você poder fazer esse planejamento. O volume de produção ele pode influenciar muito sobre os custos, tanto unitário dos produtos como de todo o pavilhão, de toda a logística das empresas. Então essa margem de lucro também pode variar de função de volume, ou seja, o volume maiores,
oferecendo as margens menores. Como eu tinha falado lá, se a gente consegue comprar na quantidade maior, naturalmente a gente vai comprar com valor menor e conseguir colocar ele melhor. Exemplo aqui, a gente pode dar a visão de vendas de refrigerante, quantidades menores, margem maiores. Exemplo, a obra de arte para um volume só, mas como ela é quase única, bem dizer única, o preço dela é absurdo. E quando a gente tem alguma coisa que é de grande escala, o preço diminui. Então, para a gente poder entender dentro dessa colocação. Também temos a variedade, que é a dimensão dos produtos oferecidos no mercado. Temos a variação, que é um pouco diferente, que é o mercado de baixa variação, tem aí melhores condições de planejamento dentro da empresa, ele consegue ter uns custos melhores, né? O exemplo de uma padaria que tem pouca variação, mas consegue atender com as mesmas matérias-primas. Já um mercado de alta variação, ele precisa de um grande volume de flexibilidade. Qual que é esse tipo de mercado? Hotéis, pousadas de praia, porque só naquela determinada época ele tem uma variação enorme entre um período ou uma temporada ou fora dela. Então, quando é inverno, a demanda é pouquíssima, né? Não consegue manter toda a logística que ele tem de funcionários, de todos os custos, mas em grande temporada ele é obrigado a contratar para trabalharem no restaurante, nos quartos. É um fluxo de pessoas muito grande. Quando alguém está tirando férias, eles estão trabalhando, porque sabe que ali é a fatia onde eles vão conseguir ter o seu lucro. E aqui a gente tem a visibilidade. Ele determina qual das operações elas são percebidas pelo consumidor. Como assim? O que ele pode ver? O exemplo que a gente pode dar é uma loja virtual na internet, como os exemplos que eu tinha dado aqui, ou ainda uma loja física, em um shopping. Pode ser diferente? Pode. Às vezes você é do tipo daquela pessoa que você precisa tocar, você precisa pegar no produto, ver se realmente aquilo é o que você quer. E muitas vezes você está vendo uma foto num site, numa loja virtual que você vai comprar, mas você já conhece o produto, você já sabe de qual fábrica que ele é, não precisa visualizar ele para fazer a aquisição. No virtual o contato é menor, claro, é mínimo. Porém, na loja do shopping, o contato é bem maior, então pode ser que modifica na sua decisão de compras, porque se você conversar com o vendedor, experimentar diferentes modelos, desfrutar de toda aquela logística de estrutura, cores bonitas, pessoas bonitas, modelos bonitos, então isso aí já vai te trazer algo a mais para sua compra. Ele é uma venda tipo casada. Quando você vai comprar, por exemplo, uma peça que ela está na vitrine, você não está comprando só a peça, você está comprando o visual da vitrine, aquele modelo que está no cartaz, linda, maravilhosa, vestindo com aquela peça, que ela está num cenário de praia, está morena, tem sol, a areia, a água é linda, né? Então a gente não compra só a peça, a gente está comprando todo o contexto. Mas quando você já conhece o produto, já está decidido, a loja virtual também funciona bem. Temos que levar em conta que os custos dessas operações e uma loja virtual é muito menor, porque tem menos despesa. Salário de vendedores, aluguel, isso aí praticamente não existe. Lógico que ele vai pagar uma hospedagem para o site ficar virtualmente anual, essas coisas assim semelhantes. Nem se compara quando você tem funcionários, 13º. Ou no shopping, então, o aluguel caríssimo realmente modifica um pouco do volume, da variedade, da variação e a visibilidade. Então agora a gente vai falar um pouquinho o que é bem ou serviço. As saídas desse processo produtivo existe para produzir algo que, por sua vez, ele vai ser ofertado para alguém, que vai ser entregue no final do processo a saída, né, desse produto. Então, como a gente vai ver, existe algumas variações. O produto, o que ele vai ser? Ele pode ser dividido em duas classes de serviços, como a gente vai ver na figura que eu vou trazer para vocês aqui, que é a composição do produto. Então ali a gente vai ver separado o bem mais o serviço. Então vai trazendo essas duas visões nessas categorias. Então vou trazer as características de bem e serviços para que vocês possam alencar elas duas dentro dessa visão da imagem, que ele vai trazer nessa tabela o que é bem e o que é serviço dentro de suas características. Tangibilidade, pode ser dados, tem existência física. Já o serviço não é possível tocar. Aí depois a gente tem a estocagem, que pode ser acumulada. Aí o serviço
você não pode guardar, tem a transportabilidade, a simultaneidade, e assim vai indo, contato com o consumidor, a qualidade. Então a gente pode perceber dentro dessa linguagem que o bem e o serviço, a gente tem uma certa interação entre essas duas categorias, entre essas duas classes de produtos. Como vocês vão ver também, essa outra imagem também traz um pouco disso, o bem puro e os serviços puros dentro de uma escada de uma análise de produção do pedido, né? E assim a gente vai vendo e a produção ali do petróleo, do alumínio, máquinas, ferramentas, restaurantes, serviços e assim vai indo. E vocês conseguem entender toda a analogia que tem dentro de uma construção, tanto de produto e serviço interagindo entre si. Então esse exemplo no restaurante, não como o cliente, né, separar o bem e serviço. Tem como o cliente separar o bem e o serviço. Um não existiria sem o outro. Comida e um bem, vamos dizer que é um bem, e o serviço que é o preparo da alimentação para o cozimento, né? Mesmo que ele não tenha um garçom, tem ali o serve-serve, mas tem o pessoal que estava preparando a comida, não vai entrar na panela sozinha, se ligar, se descascar, né? Então tem toda essa parada aí, tanto do bem e do serviço, que são bem casadinhos dentro desse nosso exemplo, dá para entender legal. Aqui a gente tem a evolução, que é uma ideia que nos acompanha desde os seus primórdios, quando transformávamos pedras em ferramentas lá na época dos primeiros habitantes, foi evoluindo ao decorrer dos anos, e nesse surgimento da produção foi mais organizada. Já nos artesanatos, eles já foram moldando uma panela, as pedras para servir para cortar, todo esse processo. Depois, nessa evolução, já veio aí a máquina a vapor, processo de substituição da força humana pelas máquinas, e assim chegou a Revolução Industrial com os maiores volumes de produção de produtos em escalas. Veio o surgimento então das fábricas, junto com os primeiros conceitos de padronizar os produtos fabricados em larga escala e assim ter o maior lucro para a empresa, né? Então essa padronização de processos, que é a preparação da mão de obra, as técnicas de planejamento, tanto financeira como de produção, e claro, as técnicas de vendas. Então o pessoal foi tudo se aprimorando dentro do conceito para poder fazer com que isso funcionasse de forma efetiva, igual a gente vê nos dias atuais. Então toda essa revolução revolucionou a produção, como a gente viu, a inovação de instalações, de máquinas, equipamentos, até mesmo a mão de obra, as carreiras que a gente tem foram modificando ao decorrer. E aí veio o que foi o surgimento do conhecido da administração científica, tanto no início na busca do aumento da produtividade, através do desenvolvimento desse método de trabalho, de análise entre as entradas e as saídas dos processos, surgindo a possibilidade de acompanhar os resultados, tendo os melhores aproveitamentos dos recursos, determinando o sucesso, tanto melhorando o aproveitamento dos recursos, determinando o sucesso das empresas. Em seguida veio o que? Vem o alinhamento dessas montagens, que dá o início à produção em massa, ganhos em escala, com as poucas variedades e altos níveis de padronizações, e também deu início à engenharia industrial, a nova termologia do mundo empresarial, junto com ela muitos setores de linha de montagem, novos postos de trabalho, estoques variados, monotonia do trabalho, o arranjo físico, balanceamento de linha de produção, processos, motivação, sindicatos, várias coisas vêm englobando, né? Atenção preventiva, o controle estatístico dos processos, o fluxogramas e várias outras formas vieram sendo detalhadas, igual os doutores que a gente tem hoje. Antes era um doutor que fazia tudo, hoje a gente tem um para cada parte do corpo que a gente tem, né? Tem um cara especialista num dedo, no pé, e assim vai indo. Então nas indústrias também aconteceu esse desmembrado, né? Cada um foi criando novos setores e assim tratando eles de formas um pouco diferentes. Aqui a gente também viu foram surgindo as novas técnicas produtivas, conhecidas como os dos dias de hoje, né? Que são produções enxutas, sem desperdício, surgindo
vários conceitos, como a engenharia simultânea, que é a participação de todas as áreas funcionais, interação entre elas, com a intenção de reduzir os prazos, os custos, problemas de operações, principalmente de comercialização. Depois também veio as tecnologias em grupo, onde tinha uma comunicação mais fluida, que era a identificação de roteiros de fabricação semelhantes, agrupando os processos produtivos dentro desse processo. Teve também os consórcios modulares, que é as empresas trabalhando juntas na mesma planta com o objetivo de reduzir os custos, então cada um já trabalhando dentro de um setor diferente para fazer a obra toda funcionar. Exemplo da construção, então pode estar ali o pessoal que trabalha com vidro, está junto no orçamento, o pessoal que faz calçada, da fiação, o arquiteto, o pessoal que mobília, então todo mundo trabalhando junto, tudo no mesmo processo, no mesmo pacote, funcionando aquela interação. Também as cédulas de produção, que é o trabalho em equipe, junto com as tecnologias para transformar, para ficar em grupo, com a maior cooperação, com velocidade, produtos mais produtivos. Então essa é a ideia de todo o desdobramento das funções de qualidade, projeto do produto, todas as exigências voltadas para o consumidor, então buscando o quê? Atender a sua necessidade como coprodução, né? Que é uma boa relação entre o cliente e o fornecedor. Quando então você não atende um cliente, vamos dizer, satisfatoriamente, isso é negativo para a empresa, principalmente hoje na internet. O cara vai lá e coloca lá no chat, empresa tal, coisa e tal, quantas milhões de pessoas podem ler aquela mensagem negativa. Quando você coloca uma mensagem positiva, a gente pensa, ele mais que cumpriu com a sua obrigação. A gente não coloca nada de bom, a gente deixa assim. Mas quando a gente é afetado, a gente coloca lá um comentário para espalhar e acaba espalhando mesmo. E isso pode prejudicar a visão da empresa como um todo no mercado, na visão de quem? Dos seus clientes, ainda mais com esse mercado que a gente tem hoje. Também o sistema mais flexível de manufaturamento, de máquinas interligadas por um sistema central de controle, para tudo ficar mais prático, mais fácil. Manufatura integrada com os computadores, com certeza, integração total da organização, onde você consegue ter uma visão de um todo, com o objetivo de aumentar a eficácia da organização, da empresa, da mão de obra, todo o funcionamento, tanto das máquinas quanto dos trabalhadores, que é os objetivos de quê? De identificar as práticas bem-sucedidas. O que deu certo, vamos tentar replicar e ainda melhorar. Então essa é a ideia aí do benchmark. Então essa evolução das tecnologias da produção, elas deixaram os produtos das empresas concorrentes em um nível de similaridade. Então por isso que às vezes, por que funciona tão bem esse mercado online? Por causa dessa ideia. As máquinas já têm mais ou menos um padrão, onde eles já sabem que o produto realmente é bem similar, onde pode até dificultar as diferenças por parte do consumidor, se foi fabricado na empresa A ou na empresa B. É a diferença da prestação de serviço em relação à concorrência. Se você prestar um bom serviço, fizer o seu dever de casa direitinho, você acaba conquistando esse cliente para voltar a comprar com você mais vezes e ainda te indicar. Agora, quando faz o inverso, vamos dizer, se dilui para essa ideia. Assim a gente vai terminando esse tópico 1 e aqui a gente vai entrando no tópico 2. O tópico 2 a gente tem a estratégia da produção, que é um conceito estratégico, como o nome tem origem militar, que é da palavra estratégia, que ele significa qualidade e as habilidades que a gente tem no geral, sua capacidade de organizar as campanhas e a forma de atingir os objetivos dentro das suas estratégias, comparando a disputa vivida pelas empresas. Então, eles comparam aí como algo militar mesmo, fazendo estratégia para alcançar o seu objetivo. As empresas talvez tenham um pouco de pensamento voltado para essa direção, que ela pode ser comparada a uma guerra dos seus concorrentes. Então, por isso que as empresas elas precisam definir uma estratégia melhor possível, mais produção para ultrapassar os concorrentes, pelo menos manter-se no mercado.
porque se ela não conseguir evoluir com as máquinas ou nova tecnologia, ela acaba ficando para trás, porque alguém vai investir dentro desse segmento para ele poder evoluir, para ele poder seguir um patamar além. Então o investimento dentro da própria empresa, ano após ano, é lucro, certo? Agora aquela pessoa que só vai separando aquela empresa, só vai gastando o lucro da empresa ou investindo em outra coisa e não na empresa, ela vai ficando devagarinho para trás. Quando ela for tentar investir na empresa, ela vai gastar 3 vezes a mais do que ela teria gasto com a sua prevenção, vamos dizer. Vamos pensar num contexto de uma máquina. Essa máquina ela pode produzir dia e noite 24 horas, mas eu tenho que fazer a manutenção quando ela alcançar, vamos dizer, 3.000 horas. Eu preciso fazer uma manutenção, trocar a correia, né, ou apertar os parafusos, colocar um óleo, coisa e tal. Aí beleza, eu tenho que parar a máquina para poder fazer isso, essa prevenção. Aí tem um gestor que não tem esse pensamento, ele não deixa a máquina funcionando, se eu parar eu vou perder dinheiro, vou produzir. Quando a máquina parar, vai ser porque ela deu um defeito. Então quando ela der esse defeito, o valor que ele vai gastar de uma vez só vai ser muito, muito maior do que ele tivesse feito várias paradas para fazer a prevenção. É mais ou menos essa a ideia para a gente ter uma visão geral da importância das estratégias. Falando em estratégias, então a gente vai falar um pouco do conectando as estratégias com corporativas e funcionais. O conceito de estratégia nas operações, que ela vai mudar as premissas clássicas da administração da produção. Então, cada uma desses níveis que a gente vai ver, que eu vou trazer tipo uma pirâmide para vocês, ele tem uma atribuição diferente dentro desse contexto. Pirâmides tão conhecida dentro das empresas, que o exemplo é estratégico, onde acontece como o lançamento de uma nova linha de produção, tomar as decisões. Também temos o tático, são realizadas também as decisões, mas um pouco diferente. As decisões são mais de um nível estratégico, como um novo fornecedor. Então aqui o tático ele entra mais na compra de novos equipamentos, né, para uma nova linha de produção que eu já tinha colocado lá na minha estratégia, vão se linkando uma à outra. E o operacional, como as instalações, novos equipamentos, juntamente com o início de um funcionamento, quais turnos eu posso trabalhar, eu posso fabricar, eu posso talvez diminuir a carga horária um turno para poder criar mais um, trabalhar a mesma estrutura, mas em 3 turnos diferentes, então para não parar a minha logística, a minha produção. Porém, todas essas abordagens que a gente está tendo nessa visão, ele tem um foco em curto prazo, que você precisa resolver, entregar. Então você tem que fazer uma estratégia para aquele curto prazo, para que você consiga alcançar, para que a gente consiga, vamos dizer assim, analisar estrategicamente uma operação. A gente tem vários contextos que pode ser, porque essas operações, tanto manufaturada como os serviços, como eles envolvem uma grande quantidade de situações, a gente vai ter altos investimentos, tanto de capital da empresa, da organização, que pode ter os resultados operacionais e financeiros com tendência de sucesso da gestão ou principalmente da organização da produção. Então tudo vai depender da sua logística e das suas condições financeiras, dos seus recursos físicos, o tempo na tomada de decisão. Tudo isso pode influenciar no capital no decorrer, e de muitas vezes ele pode ser irreversível se caso você tomar uma decisão errada, seja por uma questão de alto custo para poder desfazer um contrato mal feito, ou de comprar uma matéria-prima, não encaixá-la com o produto que você vai produzir. Então por isso que as decisões estratégicas ela pode impactar muito na forma como a empresa vai competir no mercado, principalmente baseando na sua concorrência e no gosto do consumidor, o que ele está procurando. Então por isso que o marketing que eu falei lá em cima funciona muito bem. Ocorreu uma mudança talvez de estratégia. Então as influências dessas estratégias de operações, a gente vai trazer aqui tipo um gráfico, ele vai trazendo aqui a estratégia de operações, aí tem dirigido os processos, desenvolvimento, projetar, a entrega. A gente vai vendo que ela tem toda uma transformação logística para que possa acontecer isso. Então essa produção de gestão, ela fica diretamente ligada nos resultados da produção
que é geradora do valor da empresa, também maior consumidora dos recursos. Então, assim, os níveis da organização eles são formados pela visão a longo prazo, tanto analisando os objetivos, a capacidade de operação, a estratégia corporativa, talvez até a contratação de novos colaboradores, tanto fornecedores quanto estratégia mesmo de funcionários. Tudo isso tem uma grande influência sobre as decisões referente ao processo produtivo. Porém, tem que ter bastante cuidado na interpretação das estratégias para conseguir atingir os objetivos que a empresa almeja. Por quê? Porque para alcançar o sucesso, quem vai avaliar as diferenças dos interesses pessoais tem que olhar isso tudo, os valores, as percepções diferentes entre o grupo das empresas, não somente uma pessoa fazer todo o planejamento e achar que vai ser lindo, maravilhoso e mandar executar. Não, tem que ter uma equipe que todos tenham visão diferente e uma realidade diferente para que isso dê certo, tanto ver percepções diferentes, ver a política organizacional como funciona, a disputa de poder, inúmeras causas pode causar incorreta essas estratégias, para não cair em uma interpretação incorreta da estratégia e levar ao erro, para que todos que estiverem abaixo sejam prejudicados. Então, a estratégia ao longo da pirâmide, como a gente viu, vem lá de cima, vai descendo, porém toda aquela logística lá em cima tem que andar redondinho, uma equipe poder analisar em conjunto para poder dar tudo certo, porque se dá errado lá em cima, tudo que vem para baixo vai dar errado também. Como forma de dar sentido à estratégia, são os nomes meio complicados aqui, mas é um ambiente Sense Market e depois um ambiente com Sense Market. Então a gente vai ver que no primeiro exemplo teve uma falha na estratégia e no outro não, andou redondinho. Então, como a gente pode ver que toda essa estratégia de fazer todo o grupo da empresa, toda a pirâmide concordar, ver se é possível executar aquele projeto. Às vezes quem está planejando não entende nada do chão de fábrica, não sabe nem para que serve aquela máquina que está lá, ela produz que tipo de coisa. E no projeto do cara ele colocou lá um modelo um pouco diferente que não encaixa nos padrões das máquinas que ele tem no momento. Então ele não conseguiria, ou ele comprou uma matéria-prima mais barata, mas que aquela máquina não consegue aceitar bem aquele tipo de matéria para ela poder transformar. Então são toda uma questão que talvez, se ele não tiver a opinião de quem trabalha naquele setor, ele pode fazer um projeto totalmente errôneo, ele pode fechar um contrato pensando que tudo vai dar certo, mas não vai dar certo. Porque ele não discutiu com toda a empresa, com todos os setores responsáveis para realizar aquela produção ou fazer a produção final daquele produto. Então, os papéis da produção, todo o departamento, ele deve evoluir, certo? Não adianta só evoluir a área financeira e não evoluir o chão de fábrica, não evoluir o almoxarifado, não evoluir a minha logística. Quando a empresa investe, ela tem que investir em tudo, que tudo consiga evoluindo junto. Se eu trocar a área de tecnologia da área administrativa, eu tenho que trocar da empresa toda, do setor de almoxarifado, do setor de vendas, do setor de marketing. Ela vai se comunicar numa velocidade muito melhor, muito maior em tempo real. Então tudo isso aí vai evoluir dentro da empresa, principalmente nas funções de marketing, financeira, recursos humanos, de produção. Então, como vocês podem ver, o investimento tem que ser assim. O papel dessa produção, geralmente ela tem 3 papéis dentro da organização, que é a visão implementadora, que é onde a gente faz a execução da ideia, que é responsável por fazer as estratégias serem realizadas, ou seguidora, que deve apoiar a utilização dos recursos, e a impulsionadora, que é o que? O líder, que é a pessoa que fornece as informações para todos os setores para obter vantagens competitivas, a pessoa que consegue ter informações de todos os setores, tanto interno quanto externo do mercado, e assim ela consegue fazer uma estratégia para colaborar com a estratégia de marketing financeira, de produção, logística e tudo mais. Temos os conhecidos estágios, aquela produção que mais atrapalha do que ajuda nos objetivos da estratégia. Depois a gente tem o estágio 2, onde a produção tenta se comparar os concorrentes. Depois vem o estágio 3, onde a produção já está entre as melhores do mercado, está tendo uma boa evolução, um bom aceite,
está consolidada no mercado. E por fim, a gente tem o estágio 4, a produção ela já tem a capacidade de oferecer um diferencial competitivo no mercado. Vamos dizer, uma cor diferente que ainda não tem em suas concorrências, que é um diferencial competitivo que ele consegue manter algo a mais com o mesmo preço que ele tinha, ou algo com uma diferença onde o consumidor com certeza arriscaria comprar dele do que do concorrente, mesmo sendo mais caro. Um diferencial. Aqui tem os 4 modelos estratégicos que a gente viu, e assim a gente vai falando um pouquinho dos objetivos de desempenho, que é onde a empresa quer ser vista, onde o consumidor ele pode associar a sua marca com o próprio objetivo da empresa. Como a gente viu ali do Windows, do Mac e várias outras empresas que a gente sabe aí que é sucesso total, né? Que inclui vários parâmetros como a qualidade, que é muito melhor do que a concorrência, tem uma maior velocidade no atendimento do cliente, na entrega, no atendimento de um questionamento de um cliente, de uma troca de um produto, ou a confiabilidade na entrega, eles vão entregar de qualquer jeito, tem um serviço bacana, né? Ele cumpre o que promete, a flexibilidade, pode reagir de forma rápida, como aquela questão que eu falei lá, que você comprou um produto que era para ser entregue em 7 dias, já está 60 dias e nada, então o cara pode fazer uma estratégia, de repente não cobrar o produto do cliente, ou ele pagar e mandar um outro brinde a mais, uma estratégia onde você vai pensar que está saindo num prejuízo por atender bem esse cliente, mas não, você vai sair no lucro, porque quando você faz algo inesperado que o cliente não está esperando, pô, e com certeza, né, o cara vai rir à toa, ele vai falar, pô, eu comprei para 7 dias, ele me entregou depois de 60 dias, porém ele não me cobrou, pô, o cara é 10, ou o cara me cobrou, mas ele mandou um outro negócio sem eu pedir. Pode ver que você conseguiu transformar aquele pensamento negativo que talvez ia se espelhar ou se reproduzir em vários outros clientes, num ponto positivo, onde o cara vai falar bem, falou mal, mas em seguida ele pode retirar aquele comentário ou ainda reformular aquele comentário e assim você conseguir não espalhar aquela parte ruim, que você vai estar, na verdade, tendo lucro e não prejuízo. Tem a flexibilidade, que é um custo mais baixo que da concorrência, de quando você consegue comprar uma quantidade maior. Geralmente, vários mercados usam essa estratégia de comprar em conjunto, em container de um produto só, e depois ele se dividir. Por que eles fazem isso? Porque um não atrapalha o outro. O mercado, geralmente, eles vão pegar um público em torno, então não tem problema se eu comprar com interação com outras redes de supermercado e depois se dividir, que vai ficar bem tranquilo. Um não acaba sendo concorrente do outro. Social, que é produzir bem, você realmente ser responsável, fazer um bom serviço, ou um serviço ainda melhor do que o cliente esperava, do jeito que eles imaginam. Geralmente as empresas buscam ser boas nos 6 objetivos, e é certo que vão se destacar e ser a marca no mercado que ele atua, então ele ser reconhecido. Trouxe o Uni aqui também para colaborar. Então, para que a empresa ela tenha as suas características marcantes, vamos dizer, dentro do mercado, o conceito de trade office pode ajudar bastante. A parte de logística, o conceito de trade office, que eles nos passam uma ideia, pode ser aumentado o desempenho de um critério, que ele pode prejudicar outro para atender melhor esses conceitos, principalmente nos grupos. Ele pode focar um objetivo de ter um custo menor, porque ele já está focando num público com uma renda financeira menor. Então, como a gente vai ver, cada um faz a sua estratégia, um público diferenciado, né? O Windows, o público dele é uma classe média, só que com uma venda de grande escala, vamos dizer assim. Já a Apple, ele tem um público mais seleto, bem menor, mas consegue ter um lucro como o Windows praticamente. Ele vai se basear no lucro com vendas de vários produtos, né, em sequências. Já o outro focado num público de renda baixa, ali como a Casa Bahia, que ele tem aí o objetivo de ter um custo menor, o produto dele ser bem barato, públicos diferentes. O Windows tem já a classe B e o Mac já tem a classe A. Ele vende menos produtos, mas com a margem de lucro muito maior. E já o Windows vende muito mais produtos, mas com a margem de lucro menor. Pode prejudicar o outro. A gente vai conhecer alguns grupos, são
qualificadores que vão dar para a empresa as condições de participar do mercado em que ela escolheu atuar. Tem os ganhadores de pedidos, demonstra a definição de compras do cliente nessas empresas e não dos concorrentes. Temos aí as indiferentes, quando você produz um extrato de tomate, não interessa para o cliente o que você compra ou aonde você compra os tomates, de qual fornecedores. O que importa é o produto em si. Para eles é tudo a mesma coisa. Ele quer o extrato de tomate. Da onde veio o tomate, isso não interessa. Uma marca, mas não no tomate em si. Mas resumindo tudo isso, então os ganhadores de pedido, ele aumenta o faturamento, certo? Porque ele tem seu pedido em grande escala, igual o Windows. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estratégias operacionais, ou as estratégias de operações. Nos oferece um modelo que pode ter diferentes interpretações, porém nenhuma delas a ideia do que é a estratégia de produção. Agora a gente pode dizer, numa visão geral, que a estratégia de produção é um fluxo de grupos que deseja fazer algo, de atividades onde tenhamos aí as melhorias de produção, estratégias mais eficientes, e a gente tenta traduzir os requisitos que o mercado tantos nos exige, explorar as capacidades dos recursos produtivos o máximo que puder nos mercados em que a gente pretende atuar. E com isso eu vou trazendo para vocês aqui uma figura que vai vir logo em seguida, que é as perspectivas de estratégias de operação. Ele traz ali 4 conceitos, né? As perspectivas de top-down, temos aí as perspectivas de mercados, a de operação e ainda de bottom. E aqui dá para a gente ver um pouquinho as perspectivas de top-down, né? Que vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, que é uma estratégia funcional que geralmente elas são elaboradas para os níveis hierárquicos, vamos dizer, superiores da empresa, onde consideram as circunstâncias, também as experiências e as capacidades de operações que a empresa possui, onde ela deve ser consideradas em que negócio a empresa quer atuar, que negócio ela pretende adquirir, vender ou se associar, como ela vai distribuir o dinheiro entre os diferentes negócios, ou gerir as relações entre esse próprio negócio que ela tem atualmente. Então, essas estratégias ela pode influenciar nos diferentes negócios que a empresa deseja investir. Exemplo aqui que a gente pode dar na definição da missão do negócio, nos objetivos estratégicos, como as metas de crescimento, investimentos, geração de caixa, desempenho do negócio que a empresa tenha. Ela tenta traduzir os objetivos corporativos em um objetivo mais funcional. Quais vão ser as propriedades de melhoria, de desempenho? São várias as ideias que podem surgir com base operacional dentro dessa estratégia da perspectiva top-down. Agora a gente vai ver um pouquinho a outra estratégia, que é o bottom. Essa estratégia é do tipo, tentam perceber os pontos de maior potencialidade da organização, onde ela consegue rodar melhor, dando aí a noção de como deveria ser essa estratégia para eles conseguirem alcançar os objetivos e assim podendo apontar as novas alternativas de estratégias. Falando um pouquinho das perspectivas do mercado, essa se resume a analisar estrategicamente as necessidades dos consumidores, ouvir o que o consumidor, o que o mercado está pedindo, está tendo a necessidade. É o estágio do serviço ofertado, ações dos concorrentes, como os concorrentes estão se comportando no mercado em determinado período. Então, por aí também a gente pode fazer uma estratégia visualizando, principalmente nas necessidades, os interesses do consumidor, do cliente, que vai nos orientar nas decisões dos objetivos que a gente pretende perseguir, indicando assim qual é o melhor caminho estratégico para seguir essa expectativa que a gente falou e também dentro delas relações dos fatores competitivos dos objetivos de desempenho. Então aqui a gente está trazendo também essa imagem de fatores competitivos e dos objetivos de desempenho. Preço baixo, o outro já é focado mais no custo, a produção inovadoras, a outra já está mais na flexibilidade e assim elas vão se interagindo
e ficando um pouco diferenciada. Mas primeiro a gente vai observar os fatores competitivos e depois o objetivo de desempenho. Do ciclo de vida que um produto pode ter, que quer dizer, eu tenho ali uma vaca leiteira, que é o nome de um produto que sai bem dentro da empresa. Não quer dizer que ele está dando certo hoje, que eu vou estar comprando um estoque, uma matéria-prima, porque eu acho que ele vai dar certo daqui a 5 anos. Não, eu tenho que ver que ele tem uma vida útil, ele está dando certo agora. Pode ser que ali na frente outro produto pode entrar no lugar dele. E aí eu ficar com um estoque desnecessário porque ele estava me dando lucro. Tem que fazer uma estratégia, não precise correr um risco tão alto. A introdução, por exemplo, de um produto novo no mercado, a sua concorrência ainda é baixa, ou ainda tudo é novo no mercado desse novo produto. Um produto, por exemplo, que funciona bem no exterior e eu trouxe ele para o mercado nacional. Então tudo é novo, ainda não tem. Então eu estou vendo a reação. Por enquanto está dando tudo certo, mas logo que a gente vê que um produto está dando certo, a concorrência também está vendo. Então, naturalmente, vai vir outros concorrentes com o mesmo produto. Ele está dando certo agora, não quer dizer que amanhã ou logo ali na frente ele vai continuar dando certo. Quando começar a vir a concorrência, ele vai começar a cair as vendas, diminuir o lucro e assim vai indo. As operações e o próprio produto que vão ter suas respectivos ajustes. Ajuste como? Na medida que a resposta do mercado vai nos dizendo, que elas vão sendo recebidas para a gente tomar as decisões, fazer as estratégias. E claro, a gente tem que observar o crescimento. Se ela começa a apresentar um maior nível de concorrência, já dá para a gente perceber um certo nível de padronização em outras pessoas oferecendo um produto muito semelhante ao meu, a maturidade do produto, a demanda já está estabilizada, não é uma coisa que todo mundo quer, tem uma demanda contínua, mas não de crescimento, e a gente vai precisar buscar a redução do custo, um aumento de confiabilidade do cliente para manter o mercado fiel comprando ainda da nossa indústria, da nossa organização e não do concorrente, e o declínio, que é a diminuição de vendas. Quando isso ocorrer, ou quando perceber, começar a dar uma freada, já pensar no investimento de um novo produto, uma nova estratégia, um momento de pensar em tirar talvez até o produto do mercado. E assim a gente vai falando um pouco sobre as ações dos concorrentes. Então a gente sabe que é importante os concorrentes para o mercado, principalmente para nós consumidores, poder comprar um produto onde tenha concorrência, que tenha preço melhor ou ainda opção de mercado. Então a gente pode imaginar uma lanchonete que tenha uma grande flexibilidade de se ajustar, por exemplo, no seu cardápio, produto que entra da concorrência, com as mesmas características, e ainda ela pode oferecer um serviço de entrega mais rápido que o meu, ou então ela fazer uma estratégia de concorrência, se não for combatida, ela pode usar uma outra estratégia, ela pode também aumentar, se ela não fizer alguma estratégia, ela pode perder até cliente, ela pode perder espaço no mercado. Vocês lembram, tempo atrás, a gente não tinha tanto carrinho, Kombi vendendo comida em volta das praças, nos centros das cidades. Antes era só mesmo as lojas que tinha, tipo McDonald's, uma lanchonete, mas em lugar fixo. E agora a gente vê que já não é bem assim. Hoje a gente está vendo vários vendendo cachorro-quente, churrasquinho, coisa e tal, tudo ambulante, num carro onde não paga o aluguel do ponto onde ela se encontra. A flexibilidade é muito grande. Então quando a gente vê, tem 10, 15 carrinhos no centro da cidade vendendo. Então se a pessoa não tiver uma boa estratégia, ela vai acabar perdendo cliente. Se o cara que tem uma loja, um ponto fixo, não fizer uma boa estratégia, ele vai perder cliente para esses caras que estão ambulantes. Por quê? Porque eles têm uma estratégia de vender talvez o mesmo produto que o cara que está lá no ponto fixo, mas ele não paga o aluguel, ele não trabalha, ele e a esposa, ele consegue manter o mesmo produto, mas num preço melhor. Essa é a estratégia dele. E o cara também tem que ver como que ele pode fazer uma estratégia para conseguir vencer vendendo quase que o mesmo produto que o outro. Entende? Então são estratégias que as pessoas precisam fazer. Aqui a gente vai ver as ações concorrentes. Então, falando um pouco sobre as ações concorrentes, a gente sabe que é importante ter concorrente para o mercado, principalmente,
para os novos consumidores. Então a gente vai imaginar aí a lanchonete, que dá para a gente ver os efeitos do ciclo de vida nos objetivos de desempenho da organização. Então aqui a gente consegue ver direitinho como seria a vida útil da introdução no mercado, o crescimento, maturalidade e o declínio, como a gente viu, de um produto não tem concorrência e quando já tem uma certa concorrência. As perspectivas da operação, então, ela se baseia nas vantagens competitivas em função dos recursos produtivos que tem disponível no mercado, recursos de operação disponíveis no mercado, a transformadores transformam a organização e tem a capacitação de operações, que é a capacidade de produzir, de atender o volume que o mercado está exigindo, e os processos de operações, que são os recursos disponíveis com relação ao quê? A fornecedores, competências técnicas, quadro de funcionários, de profissionais bem qualificados, a capacidade de desenvolver novos produtos que tenham uma boa aceitação. E aqui a gente vai entrando no tópico 3. Projetos de produtos, a palavra projeto, projetar, no dicionário geralmente ele traz uma explicação que é mais ou menos atirar à distância, lançar longe, arremessar, coisas que projetam, prolonga-se, se definem. Então dá para a gente perceber que engloba, a ideia, a concepção de produto, de todas as especificações, a sua produção. Então ela vem muito ao encontro a esse pensamento realmente. Aqui eu vou trazendo uma imagem para a gente que é o projeto como um processo. Então ali a gente vê os recursos transformadores e os recursos já transformadores. E a ideia, o objetivo real é um projeto de atender os consumidores, Esse é o conceito que a empresa tem. Então a gente podendo ser por meio de projetos de bens e de serviços, que geralmente é, ou através dos processos que vão tornar todos em realidade. Essa composição de projeto, ela compõe basicamente 3 aspectos bem conhecidos. São os conceitos, compreensão do uso do valor do produto, tem o pacote de produtos, que por sua vez é fornecido para quê? Para atingir esse conceito, e o processo, que é o que são produzidos e entregues ao cliente, ao consumidor final. E trazendo para vocês o conceito, que nada mais é do que o motivo que leva o consumidor a comprar o pacote de produtos, escolha que a empresa faz sobre o que vai ser ofertado, customização da assistência técnica ou do seguro que vai ser ofertado, e o processo, que é com os elementos que vão ser construídos com a matéria-prima, que vai ser transformado ou que vão ser utilizados ou ainda processados. Precisa levar em conta os 3 aspectos, que ele tem uma linha de raciocínio com o maior número possível de possibilidades que pode ocorrer no projeto proposto que a empresa elaborou. O ideal é a gente ter um modelo de gestão mais aberto, mais amplo, onde o projeto ele pode estimular esse processo criativo entre toda a empresa, o maior número de ideias. Lá na pirâmide, quando eu falei para vocês que um só tomar decisão às vezes é furada, é bom você conhecer todo o contexto da empresa e todos eles participarem para a realização dessa estratégia, da elaboração desse projeto, para que não ocorra nenhum tipo de problema. Pode encontrar inúmeras formas de solucionar um problema que às vezes pode ser muito difícil, mas muito simples de ser resolvido. Uma tempestade de ideias, mais interessante, sem qualquer censura ou critérios de validação. A gente viu numa apostila, que eu não lembro mais qual, vocês lembram aquela da esteira? Ele tinha uma fábrica de pasta de dente, se não me engano, estava ocorrendo de várias caixinhas, tá indo para o mercado vazia, não tinha nada dentro. E era algum problema que tinha lá na fabricação, a máquina estava passando tudo e não estava colocando o tubo dentro daquela caixinha, Então às vezes chegava a caixinha, mas o tubo de pasta dental não estava dentro. Então para resolver o cara falou, vamos comprar uma balança que ela vai passar, quando tiver o peso ela passa, quando não tiver o peso ela vai pitar. Aí beleza, compraram, gastaram um monte lá nessa balança, mas depois viram que não funcionou, porque a esteira passava muito rápido e a balança não dava conta. Então gastaram o maior dinheiro tentando resolver.
Até que chegou um funcionário do nada, viu aquele negócio lá, aí ele falou, não, mas isso aqui é muito fácil de resolver. Aí o cara, como assim? Foi lá, pegou um ventilador, ligou, bem apontado para a esteira, cara, e aquilo lá rodando, toda vez que tinha uma caixa vazia, o vento jogava a caixinha fora. Quanto que ele gastou com essa ideia? Pô, praticamente nada, né? Gastou com o próprio ventilador que estava na empresa e resolveu o problema. Então, tipo, se ele tivesse toda essa estrutura de um projeto, dele ter feito, ouvido realmente quem trabalhava com aquilo, pô, olha só como ia ser solucionado de uma maneira mais barata, mais justa, porque ele ouviu todo o contexto, todo o sistema da produção. É só para a gente refletir mesmo a ideia do que a gente está falando. Então, basicamente, esse processo ele faz as perguntas certas para as pessoas certas. E os erros nas escolhas do conceito, ele pode desagradar um certo público, endividar a empresa ou ainda levar a empresa à falência. Por exemplo, a fortuna que o cara gastou com diversas balanças é um dinheiro que talvez a empresa não estava disponível. Depois que o cara teve a ideia do ventilador, ele ia fazer o que com aquelas balanças? Pode levar, de repente, a empresa a gastar um dinheiro que ela não estava preparada para aquele momento. Trazendo um outro conceito aqui para a gente, que é o processo de filtragem de ideias. As diferentes fases do processo requer diferentes competências de quem está executando ela, diferentes funções da organização que tem a participação em cada uma dessas fases da ideia de poder elaborar, de criar esses pensamentos. Assim a gente vai trazendo tanto um UNI quanto uma tabela de critérios dessas seleções de conceitos, onde ele vai mostrar algumas coisas como a viabilidade, a aceitabilidade, a vulnerabilidade, todas essas questões para serem analisadas de uma melhor forma. Aqui vocês conseguem ver elas bem direitinho, como funciona cada uma delas, e lá o descarte são ideias que você vai descartar e depois o desenvolvimento do projeto, uma ideia que valeu a pena. Então, de todos os funcionários, ele ouvia lá, 30 ideias absurdas, mas uma delas bem simples poderia ser funcional. Foi o que ocorreu. Então, essas fases, ela pode ser ali a fase desenvolvida do produto, como a gente está olhando ali, ó, conceito, projeto, processo e assim indo, cada uma delas para a gente entender a escala disso, como pode funcionar. E também a gente tem outras tabelas que pode colaborar, que é os papéis dessas divisas, das diversas funções durante esse processo. A gente vai ver uma tabelinha, ela não está muito legal ali para vocês verem, desenvolvimento do produto, marketing de vendas, operações. Então ali na linha de desenvolvimento desse conceito, propõe novas tecnologias, depois no marketing de venda traz informações do mercado, nas operações ele propõe e investiga esse conceito de processos, planejamento do produto, que ele define a arquitetura do produto, tem as fases 1 e 2, que desenvolve meios de produção, na fase 2 ali ele define o plano de distribuição, depois a gente tem a produção piloto e o crescimento, tem ali a introdução que leva à produção, e a gente consegue entender parcialmente como funciona esse processo, a sua estrutura de estabilidade. No tópico 4, a gente tem o projeto de processos, qual se destinam, né, os produtos e os bens ofertados ou ainda as operações dos serviços. Para ter um melhor atendimento, a gente vai falar um pouco sobre o processo de manufatura, que a gente tem o processo que é o produto mais customizado, com grande variedade e um baixo volume, geralmente é meio diferenciado para os clientes ou para aquele tipo de cliente, ou às vezes é um produto meio único, igual o quadro que eu tinha mencionado, não tem como você pintar um quadro igualzinho da mesma forma, com o mesmo valor, com a mesma tinta, isso que eu quis dizer. Até tem, né? Então, mas entenderam o contexto. Exemplo da construção de uma casa, de um navio, é difícil você replicar eles fazerem esses produtos, são geralmente produtos dificilmente replicáveis, são difíceis de você fazer ele igualzinho, né? Porque muda o ambiente, muda a estrutura, muda o fabricante. Aqui também a gente tem o processo por tarefas, que são bem semelhantes ao outro, são produtos de alta variedade, de baixo volume, porém tem uma qualidade um pouco melhor, né, ou um pouco maior de os recursos produtivos. Exemplo aí a gente pode dar de uma tipografia que faz cartão de visita, folder, encarte de revistas,
O meu nome vai ser só para mim, mas ele pode usar a mesma estrutura, os mesmos maquinário, as mesmas tintas para dar sequência para fazer para uma outra pessoa. Já a gente tem o processo de lote, que é o mais comum de todos esses processos que a gente falou até agora, pode se repetir mesmo depois de concluído, né? Então, exemplo, indústria farmacêutica ou roupas de alimentos, né? Ele já tem um padrão onde você consegue fazer várias pessoas ou várias indústrias de lugares diferentes. A gente tem o processo de massa, mais conhecido como produção de linha. Então, grande volume de itens, né? Alto grau de padronização, como a gente falou lá do Windows, né? Dos computadores, por exemplo, a produção de eletrodoméstico, calçados ou montadoras de automóveis tem uma escala repetitiva. E por último, a gente tem o processo contínuo, também conta com a variedade de alto volume, que é a produção contínua petrolífera ou a produção de energia elétrica, né? Observar a tipologia desse processo de manufatura. Então aqui a gente vê os tipos de processos. E agora falando um pouco sobre os processos de serviço, que trata de serviços de um nível mais elevado, com baixo volume. O exemplo aí, uma cirurgia, serviço de consultório, manicure, cabeleireiro. Depois a gente tem uma loja de serviço. A gente pode dar um exemplo que ela possui uma variedade maior que pode ser ajustada às necessidades do cliente. Exemplo, uma agência de turismo que oferece várias opções de pacotes de destino para onde você pretende ir. A gente não pode deixar de fora os serviços de massa, grande volume padronizado. O exemplo que a gente pode dar é supermercado mesmo, né, onde os clientes eles se servem e o operador de caixa só soma os valores e dos itens que a gente vai comprar, que a gente vai utilizar na nossa casa. É grande padronização, grande escala, mas os funcionários lá vão estar mais limitados a só passar realmente os valores. Aqui também vou trazer uma outra tabelinha para vocês, que é a tipologia de processos e serviços que ele vai trazendo para a gente, serviços profissionais, loja de serviço, todos esses que a gente falou dentro desses tipos de processos de serviço. Tópico 5, projeto de cadeia de valores. Então, qualquer produto produzido, ele tem uma série de atividades interrelacionadas, acaba contribuindo para quê? Tanto para a transformação quanto para valorização. Ele agrega valor ao produto. Como a gente denomina uma cadeia de valor dentro de algumas referências. Então vou trazer aqui o Uni, que ele vai interagindo com a gente e ele nos mostra as tipologias desses processos da cadeia de valor, que geralmente são compostas por duas classes mais conhecidas como os processos essenciais e os processos de apoio, que uma vai dependendo da outra. Então, os processos essenciais, eles também são conhecidos como os processos principais, onde essas atividades elas acabam agregando valor para o cliente. Por isso que a gente falou do coração, algo que te traz uma visão, uma emoção melhor, um valor mais concatenado, né, vamos dizer, dentro desse processo. Então a gente temos também os relacionamentos do cliente, que constrói um relacionamento facilitando aí o acesso à organização, aos seus produtos, na elaboração do pedido. Exemplos, a gente tem um marketing funcionando no setor ou no setor de vendas desse processo, acaba tendo uma interação direta com o cliente. Depois temos desenvolvimento do produto novo ou de um novo produto. Essa visão é feita através de quê? Da solicitação do cliente ou da necessidade do mercado. O cliente pode dizer, eu estou precisando de um produto assim, porém ele tem que ser feito dessa forma. É o mesmo produto, mas o contrário, porque o meu encaixe aqui é um produto único, talvez valha a pena a empresa fazer. Que esse pedido que o cliente fez, pode ser que outros também estejam. Então ele pode fazer dentro de uma analogia maior, né? Também a gente tem os termos de execução do pedido, que ele vai já estar envolvido todas as atividades dessa produção, desde a entrega do produto. O relacionamento com o fornecedor, é ele que vai fazer a sua empresa andar, ele que vai fornecer tanto os recursos transformados como os transformadores. Por que os transformados? De repente você tem uma empresa de veículos, você precisa de parafusos de pó já prontos para você colocar no seu automóvel. Então ele vai te vender um produto já transformado para você transformar o carro, fazer ele só a montagem. Ou ainda o cara que vai fazer lá
a palca, né, coisa e tal, ele precisa daquelas pedras, coisa e tal, para transformar o aço nesse objeto. Então assim a gente vai falando sobre os processos de apoio, que ele vai trazer, o próprio nome já diz, né, ele dá um suporte ao processo, oferecendo recursos. Para quê? Para o funcionamento de tudo que vai ocorrer, como as atividades de recrutamento, treinamentos, a contabilidade, financeiro, gerenciamento. Para tudo isso acontecer, ele precisa desses profissionais. São o sistema de apoio para que isso realmente possa ser realizado. Assim a gente vai trazendo o fluxo de trabalho e as informações nessa cadeia de valor, desenvolvimento de novos produtos, relacionamento com o cliente. Dentro dessa rede de valores tem a cadeia de valores, que geralmente é formada pelos processos internos das operações na relação dos parceiros ou em parcerias com os fornecedores, com os clientes, que ele mostra para a gente o exemplo de atividades em rede para entregar o produto final, por exemplo. A gente consegue ver o conceito gerando em si dentro do contexto dessa cadeia aqui. Mas como a gente pode ver, as atividades necessárias para que um produto chegue ao cliente é bem complexa muitas vezes. Pode depender de horário, de uma logística, de um transporte, matéria-prima para entrega, que não é produzida pela empresa ou é adquirida através de terceiros e ainda por sua vez faz parte da rede de suprimentos para que você consiga produzir ou entregar esse produto. Fornecedores ou clientes são a primeira camada dentro desse processo do pensamento. O cliente ou fornecedor, eles são denominados na segunda camada, no centro, como ele fica em torno da nossa empresa. Essa ligação entre eles. E assim as redes de suprimento, elas são consideradas o equilíbrio entre o modelo vertical e horizontal, como o equilíbrio dessa adequação ou de variações que o mercado nos impõe hoje. Assim a gente vai trazendo o equilíbrio das capacidades. Dá para a gente notar que a gente tem sempre que analisar essas capacidades de produção. Vamos imaginar que a gente tem uma empresa de confecção e tem uma demanda de 20 mil peças por dia, a gente pode optar por terceirizar esse processo de costura. É comum isso entre as pessoas hoje fazer, entre as fábricas, principalmente de pequeno porte, de serviço de costura, tendo como capacidade de entregar só 5 mil peças por dia, porque não tem concorrência, só tem um fornecedor para isso. Então é certo que a gente não vai conseguir, funcionar dessa forma, entregar o nosso pedido. Então uma rede, ela deve ter uma capacidade produtiva adequada à demanda dos produtos finais que ele precisa dar conta do recado. Então não adianta nada eu fechar um contrato de 20 mil peças por dia se eu não tenho capacidade de produção. Eu produzo 10 mil e os outros 10 mil eu vou ter que contratar pessoas, mas eu consegui contratar só uma, porque só tem uma que ela me entrega 5 mil peças. E as outras 5 mil peças eu vou fazer o quê? Não vou conseguir cumprir com o combinado. Então é melhor não pegar. Então por isso tem que fazer toda uma estratégia antecipada. Trazer um pouco da terceirização ou outsourcing, uma coisa assim, que essas duas técnicas têm várias características em comum, mas elas são diferentes entre alguns pequenos detalhes. Então, como um processo de terceirização, tem um envio de recursos à organização que acaba desenvolvendo uma parte de atividades de transformação para a empresa contratante. Já essa outra, que é uma compra de componentes de fornecedores, que realiza todo esse processo. Ou a gente faz, ou ainda terceiriza. Aqui eu vou trazer um pouco que vai dar para entender esse processo de terceirização dessa transportadora. Empresas, ela vai pegando de depois vai passando para uma empresa terceirizada, aí vai passando naquele processo de recursos que vai levando para outro carro. Geralmente quando a gente compra produtos de São Paulo, ele passa por um processo bem assim, ele sai em carros pequenos, que vai lá para a matriz, que não necessariamente tem que ser a mesma desses carros pequenos, carreta que vai atravessando os estados e vai deixando um pouco no depósito em cada lugar que ele vai passando, e depois vai diminuindo os carros de novo para poder fazer a entrega ao cliente. Então aqui dá para a gente ter uma ideia bem real de como que funciona toda a logística, que é a empresa e o mercado e os fornecedores funcionando em si. Então recebendo pedido, produzindo, negociando.
dá para a gente ver agora melhor a diferenciação. Então a gente vai ver algumas delas como exemplo, a especificação de fornecedores, que é mais especialista naquilo que está disponibilizando ou ofertando para o mercado. Conhecer, por exemplo, mais atividades, já tem várias empresas dedicadas a isso, ou provavelmente terão muito melhor foco na atividade central, que ele vai focar naquilo que ele vai saber fazer melhor no negócio principal que ele atua. Exemplo, uma montadora, então ele pode ser que tenha uma solução melhor. A economia de escala, que é o terceiro, como atender as outras empresas, que pode baratear o processo. Então, de vez de você fabricar e entregar, você contratar para a entrega ser feita por outros recursos. Então a empresa ela acaba ganhando, né, em função do preço do produto, porque na logística acaba sendo mais barato do que ela tivesse seu próprio meio de transporte de entrega. Que compartilha as boas práticas, como estabelecer aí um bom relacionamento tanto com o cliente, ele acaba criando uma oportunidade de aprender, de aplicar o conhecimento e as experiências que ele obteve ao decorrer do seu conhecimento. E também a gente tem o compartilhamento de risco, que transforma os riscos fixos em variáveis e alternativa de produzir os custos. Se o mercado entra a queda, por exemplo, ao encontrar um contratante, ele não vai ter que se preocupar em custos fixos como salário, que ele vai compartilhar o risco com essa outra empresa que está prestando o serviço. Tópico 6. Então, na tipologia da palavra, tripleum era mais conhecida como um instrumento de tortura, um instrumento formado por 3 pedaços de pau, que antigamente era muito utilizado na agricultura para bater o trigo. Então, a gente vai visualizar como que ele era. Então, esse tipo de trabalho era uma atividade mais para os escravos, população mais pobre da época, né? Porém bem-sucedidas, que elas não precisavam trabalhar, mas ao decorrer que os anos foram passando, tudo isso mudou. O trabalho também passou a fazer parte no nosso dia a dia, tanto na vida das pessoas, das organizações. Então, como a gente já viu em outras apostilas, o papel do gestor é o quê? É lidar com as pessoas e fazer, por sua vez, aumentar a produção, a qualidade de vida dentro da empresa, né? As pessoas têm muitas diversidades, tanto de cultura, educacional, de sonhos diferentes. Isso requer o quê? Que o gestor ele tenha várias habilidades para poder conseguir contentar todo mundo, né? Tanto a empresa quanto os funcionários. Hoje a gente precisa transformar essas habilidades, né, os talentos individual, pura energia, né, sinergia, algo que possa ser replicado para outras. A gente precisa ter uma mente mais aberta, que o trabalho em conjunto de atividades podem ser realizadas de forma bem realizável, né, por pessoas que entregam um pacote de valor, ou seja, um produto aceitável com uma satisfação. Assim a gente vai trazendo os elementos para que o trabalho tenha bons resultados. Ele deve ser de maneira que atenda todos os critérios de desempenho, os programados que a organização pretende dentro da sua estratégia. Claro, respeitando os limites das pessoas. Aqui a gente vai ver os elementos do projeto de trabalho que a gente está visualizando, que vai ajudar a gente a entender o projeto de trabalho, depois os métodos, como funciona cada um deles. Então esse exemplo que eu vou trazer, tanto no método ótimo, tenta executar uma determinada tarefa de uma forma mais otimizada, tem as condições ambientais adequadas para a gente poder realizar o nosso trabalho, sobre os resultados do trabalho das pessoas. E assim também os tecnologia disponível, a sua utilização para todos, para que todas as pessoas vão executar ela com boas ferramentas e assim consiga realizar um bom projeto. E as tarefas alocadas aos indivíduos são as realizações das tarefas que elas devem ser alocadas adequadamente no setor correto, no lugar certo, onde consiga a produção fluir. Comprometimento, que é manter os profissionais motivados, trabalho de qualidade em equipe e flexível. Então a duração necessária da mão de obra da tarefa, ela pode determinar o tempo necessário para essa conclusão da tarefa. Claro que ter uma mão de obra adequada para que isso ocorra e ninguém seja feito escravo, né? Seja algo
que você consiga executar de uma forma adequada. A maioria dessas estratégias ela pode ser encontrada nas empresas de hoje, como que ela funciona. Aqui a gente vai ver a divisão de trabalho, a gente tem algumas datas, as abordagens, então dá para a gente ver toda a evolução do projeto de trabalho acontecendo. E assim a gente tem as teorias clássicas, tendo a divisão do trabalho, que teve origem com as necessidades do aumento do volume da produção, que teve como conceito a ideia de dividir o total das tarefas em determinados trabalhos em pequenas partes, que vai ser desempenhada por uma só pessoa. Essa estratégia é utilizada até os dias de hoje, né? A gente vê que realmente muitas empresas utilizam esse tipo de estratégia. Então, essa ideia é que as operações elas cresçam em função de quê? Da demanda do trabalho. Essa divisão do trabalho que traz os benefícios, onde o funcionário ele acaba tendo a parceria ou uma parcela menor nas tarefas. Ele consegue realizar sem ter muito esforço, porém ele consegue realizar de uma forma muito melhor. Mas também a gente apresenta algumas desvantagens dentro dessa ideia, que é um pouco repetitivo. Então tem que prestar bem atenção como que pode utilizar ela de forma que seja bom para todo mundo. Comparar melhor essas vantagens e essas desvantagens. Então, as vantagens que ele pode proporcionar aprendizado mais rápido, simplificação do processo de treinamento, ainda pode reduzir o tempo para dominar as tarefas ou ainda na execução com alta produtividade. Também a gente pode ter como vantagem a automação se tornar mais fácil, várias tarefas substituídas por tecnologias, a utilização da robótica. Hoje as máquinas já são aí inevitáveis dentro de processos de qualquer empresa, os profissionais já são direcionados a essas atividades mais complexas com as máquinas, realizam essas tarefas mais simples. Trabalho não produtivo reduzido, vamos dizer, mais rendimento para a empresa, como pegar ou largar ferramentas, posicionar um componente na esteira. Essas tarefas não agregam mais valor. É uma parcela que tem um grande significado no tempo de produção, no contexto geral. Então esse tempo perdido ele pode ser reduzido se a gente visualizar estratégico. Então agora falando um pouco sobre as desvantagens, a monotonia, a repetitiva, a mesma tarefa a longo prazo, a longa jornada de trabalho, podendo ser desmotivado, aumentar o índice de obesentismo, elevação de nível de erros, pode ser aí dano físico, como a gente vê na imagem, a repetição excessiva de movimentos, levar a doenças de trabalho, muito conhecida como lesão do esforço repetitivo, ainda várias outras como os braços, mãos, pulsos, geralmente são os efeitos dessas repetições. Baixa flexibilidade, excesso de especialização, tem várias outras coisas que a gente pode ver. Baixo robustez, ele pode ficar comprometido se ele não souber manusear a máquina. Esse trabalhador especializado, ele pode ficar doente, pode prejudicar bastante a empresa. São vários os motivos. O estudo do trabalho, que alguns estudiosos filosóficos da administração têm aqui como objetivo pagar os altos salários com um custo de produção mais baixo, através de pesquisa, identificar qual é a melhor maneira de fazer as tarefas, ainda ter aí um ambiente de trabalho com uma atmosfera mais positiva, principalmente entre a administração dos trabalhadores em si. Para que essas técnicas funcionem, teria que fazer aí alguns estudos do tempo de método, criar um sistema de padronização de ferramentas, com a padronização de movimento, ter um sistema de pagamento de acordo com o desempenho do trabalhador. Então a gente vê que estão várias coisas aí que podem motivar essas ideias. Assim eu vou trazendo para vocês também aqui uma outra imagem que ele vai trazendo estudo de trabalho, método. Temos aqui o método, que é o estudo que se refere ao procedimento de análise de processos, geralmente é composto por 6 passos, que como identificar as oportunidades, principalmente envolvidas a geração de valores, definição do escopo, que é o que determina qual recurso é mais necessário para alcançar os objetivos final da empresa, para melhoria, ou documentar os processos coletando todas as informações, ainda avaliar o desempenho, pode ser através de análise de indicadores, desempenhar o processo sempre analisando documentações
de indicadores desse processo, com atenção de melhoria, a implementação de resultados, que pode mudar significativamente aí a zona de segurança emocional de vender as ideias, análise do processo, que eu vou trazendo também, documentando esse processo para que você possa analisar ele da melhor forma possível. Então temos 3 formas de conhecimento para documentar, né, esse tipo de processo, como o fluxograma. Ele ajuda nessa análise visual de uma exata percepção do fluxo complexo numa visão mais ampla, que permite a gente identificar duplicidade, pode ser reduzida. Então são várias coisas que vai trazendo para a gente uma visão mais ampla, que dá para ver um fluxograma bem composto, bem completo, e a gente pode ver essa utilização de simbologias aí, simplificando bastante a interpretação fluxo funcionando. Depois eu vou trazer aqui a simbologia para a elaboração desses fluxogramas, que cada um deles representa, a demora, o transporte. Então, analisando eles aqui, dá para a gente perceber linhas de separações, estratégias. Também temos os exemplos de diagrama de fluxo, que também é um pouco complexo, mas dá para a gente entender ela funcionando. E esse outro exemplo aqui desse blueprint, que é do processo mais estruturado, como a gente viu, que também traz mais visível. Então, avaliando esse desempenho, dá para a gente ver as definições dos indicadores, dos pontos sensíveis dentro desse processo, como o tempo do processo da unidade, custos, utilização da capacidade, tempo de espera do cliente, satisfação, taxa de erro nessa mediação desses fluxos, a importância que isso tem. E aqui a mediação de trabalho, a gente tem os exemplos, que é o tempo de trabalho qualificado, que ele precisa ser realizado no trabalho, atributos tanto físico, intelectual, as habilidades que o funcionário tem, como também a educação, o grau de escolaridade, como conhecimento adequado para aquele trabalho específico, principalmente dentro dos padrões de segurança, de qualidade. Como eu sempre digo, qualificado não é apenas ter um diploma, que realmente sabe o que faz. Ele tem uma certa experiência e ele investe em seu conhecimento. O trabalhador qualificado, ele consegue sem esforço atingir os objetivos num determinado tempo. Então aqui a gente consegue visualizar melhor quando o funcionário ele já tem uma experiência maior, algo mais direcionado. Então o tempo é um fator fundamental, que é o tempo para o trabalhador que ele precisa para realizar um trabalho mais específico, e inclui aqueles tempos de pausa, descanso. A gente pode representar como tempo padrão, tempo básico e tolerância. A gente determina os gastos, a promoção, trabalho de locação e capacidade, determinação de qual vai ser a qualidade da mão de obra para o trabalho, prover a melhoria, estabelecer um plano de incentivo como o início e o fim claramente perspectiva, né, para a gente ter uma visão melhor, dividir as tarefas em elementos, permitindo cronometragem, tempo que você faz cada produto, leva para realizar, eventos específicos como palha de máquina, e no ano você sabe quanto tempo você deixou de ganhar ou de produzir com aqueles problemas, que aí você tenta evitar ele para a próxima, né? Então, determinados o tempo de amostra para cada um desses elementos, ele traz até uma tabela. Tem outros valores também diferentes, ele pode ter uma ampliação do fator de ritmo julgados pela essa análise, avaliação mais subjetiva. Sabemos medir que um trabalho, além de ser processo muito lento, mais caro. Caso for tentar um tempo mais curto, a gente pode acabar sendo cobrado excessivamente na linha de produção, inclusive podendo induzir a desmotivação do funcionário, ou ainda trabalhando com muita pressão para poder alcançar o objetivo. Temos ainda as modernas, que ele já traz desempenho da operacional da produção, dão condições adequadas ao funcionamento, principalmente a adequação entre o ambiente que a pessoa está, entre esses aspectos, como a ergonomia, que ele projeta o trabalho para preservar fisicamente a melhor condição para obter o alto desempenho do funcionário. Então, esse projeto ergonômico pode impactar sobre o aspecto do trabalho, como o desempenho e desgastes dos danos físicos das pessoas, como aí a lesão dos esforços repetitivos, não deve manter muito esticada, os braços devem ter um movimento simétrico, né? Coisas assim mais simples que às vezes você não percebe, mas faz grande
diferença. Também no manuseio dos equipamentos no local de trabalho, como as ferramentas, fáceis de você manusear elas, movimento dessas peças à distância do braço e também o dimensionamento depois de trabalho. Às vezes nem nota a nossa postura diferente ao computador, a gente às vezes passa de manhã até a hora de sair, 6 horas, e a gente numa postura totalmente errada. Então aqui ele diz a postura indicada para cada um. Isso aqui a gente pode ver numa outra tabela que ele traz as medidas correspondentes à nossa altura, para as mulheres, para os homens, e a gente tem uma ideia melhor de qual é a função melhor para a gente não ter alguma doença decorrente a isso. Alguns espaços necessários para ter um bom desempenho do trabalho, posições, quem trabalha principalmente com a parte de mecânica, algum maquinário dentro da empresa ou com desenhos, a gente vai ver que tem várias posições que a gente deveria observar, porque durante um ano pode fazer a diferença, demonstrar que tem um grande impacto no desempenho dos profissionais, principalmente se você passa longas horas naquele mesmo assento. Então isso daí passa a ser uma das principais ferramentas que o seu corpo utiliza, de algumas cadeiras que trazem a altura certa, a largura, comprimento, dependendo do seu peso. Tem várias coisas que é difícil para a empresa mensurar isso. O ângulo de visão do monitor onde você está trabalhando, a temperatura, com certeza, no ambiente de trabalho, conforto térmico, ter um ar-condicionado ou algo semelhante, para que a gente consiga desempenhar nossas atividades melhor. Trabalhos mais leves requerem temperaturas mais altas, enquanto os trabalhos mais pesados, temperaturas mais baixas. Tudo isso também tem que ser observado no nível de iluminação, que ele deve estar aí num nível adequado. Se vocês virem, eu estou aqui com 4 lâmpadas na minha volta. Por quê? Porque eu estou em frente a monitores e a minha vista não ia aguentar nada, então tem que estar bem iluminado para que eu consiga ter uma visão legal aqui do todo o setor e vocês consigam me ver também legal. Nível de ruído, claro, não pode esquecer também, principalmente quem trabalha com metalúrgica, né? A gente pode dizer que é considerado um dos aspectos mais perigosos. Acontece danos ao longo do tempo do trabalho, em grande parte a gente vê, a maioria das vezes, condições inadequadas de ruído, a perda de audição, né, proveniente a ambientes com ruído, ruídos muito altos, né, ou acima do limite de segurança, dá para vocês perceberem bem ali, em hospitais, em escolas, igrejas, hotéis. A tabela é bem extensa, trouxe ela aqui mesmo só para vocês darem uma olhada. E a abordagem comportamental do trabalho está muito relacionada ao esforço de uma pessoa para alcançar determinada meta, motivação, leva os resultados bem positivos, sem muita pressão. Então, essas estratégias motivacionais, ela mostra que os trabalhadores buscam algo mais, né? Ir mais longe, envolvimento. Quando você tem aí uma proporção de alcançar uma meta, mas você é recompensado por ela, é claro que você vai tentar alcançar ela e nem vai sentir o esforço. Esses efeitos sobre a qualidade do trabalho, sobre a quantidade ou volume da saída de produtos. E para isso, a gente precisa dar condições para que as pessoas podem ver essas tarefas algo significativo, que vale a pena ser realizado pelas recompensas. Cada um tem uma recompensa de uma forma diferente? Tem, mas né, você tem que descobrir o que motiva, porque ninguém é motivado com algo que desmotiva, né? Ou seja, insignificante. É só um feedback sobre o desempenho do que foi seguido. Ninguém quer só esse tipo de recompensa. Isso é bom? É ótimo, mas ninguém quer só isso, porque isso pode influenciar positivamente o desempenho da pessoa, né? Com certeza resultando aí na elevação da produtividade quando você tem algo a mais. Temos também o revezamento do trabalho, que é a movimentação das pessoas em várias posições da organização, e não se expandindo as suas estabilidades, seus conhecimentos, as suas habilidades, conhecimentos, claro, a sua capacidade de produção. Então você vai aprender várias outras estratégias, habilidades dos trabalhadores que já estão acostumados a operar naquele ritmo, que afetam a produtividade dessa mão de obra. E assim a gente vai falando no alargamento do trabalho, que é uma técnica conhecida como alocação de tarefas. Traz as técnicas através de recompensa, mas essa ela proporciona um nível de trabalho mais complexo, ou ainda ela consegue reduzir a monotonia, né? E o enriquecimento do trabalho nessas técnicas, apesar de ser semelhante e que a gente viu anteriormente, diferente porque ela agrega umas tarefas extras
mais ligado à manutenção, equipamentos, máquinas, controle de qualidade, tanto das tarefas ou da própria tarefa que vai ser realizada. Tem um objetivo de técnicas diferentes, né, para buscar um maior nível de autonomia, fosse possível a oportunidade do desenvolvimento ao máximo, trazendo a motivação desses colaboradores, desses funcionários, que é o alargamento do enriquecimento do trabalho, só graficamente para que vocês possam visualizar. E tem ali o Expoment, uma ferramenta que ela serve para distribuição de autoridade e de responsabilidade dentro da organização. Ela proporciona um aumento de autoestima das pessoas e ainda impulsiona a qualidade de toda a empresa, curva criativa, intelectual, individual de todos os trabalhadores, os colaboradores das empresas. Assim, o gerente ele vai assumir uma postura mais parecida com o quê? Com um treinador, diferente um pouco, que ela vai ficar responsável por desenvolver a produtividade do grupo e mais aceitável pelos outros. Então, o segredo é utilizar toda a habilidade das pessoas e o tempo de todo, dando autoridade de recurso nas pessoas a deixarem agir, não ficar só mandando, deixar ver como que elas vão por conta própria. Por mente, então, que ele traz alguns benefícios, as necessidades, as insatisfações dos consumidores geralmente é mais suprida, os empregados se sentem melhor, interagem mais com os clientes, ela pode ser mais útil, ela pode promover uma propaganda melhor de boca a boca. Então são vários benefícios. Algumas desvantagens aqui, né? Nem tudo isso é maravilhoso, pode ter alguns efeitos negativos, como o que? O maior custo de treinamento, mais lento, o inconsistente, percepção injusta, decisões ruins. Como a gente vê, toda empresa tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É uma verdadeira cultura organizacional que a gente pode perceber. Trabalho em equipe, as coisas que precisamos saber é o grupo de equipe, que são as mesmas coisas, que dá para ver diferença, diferentes grupos e equipe, como funciona cada um deles, como que são essas ligações. Nas empresas é muito comum, geralmente, a gente ouvir falar nas comissões de força de tarefa, termos de sinônimo, que traz benefícios e custos das equipes, que pode ser implantar uma nova equipe na organização, pode ser algumas vezes devastadora, pode implicar mudanças irreversíveis dentro de um grupo, dentro de uma instituição. Já a melhoria do desempenho é aquela que pode ser percebida tanto na qualidade produtiva como nos serviços ofertados aos clientes e também nos trabalhadores, como os desperdícios, reduzir erros, tratamentos de consumidores. Para os funcionários, geralmente movidas pelas motivações, né? Assim, elas precisam ter a sensação de autocontrole, dignidade, noção de amor e autorrealização. Isso tudo pode trazer muita melhoria, viverem melhor, né? Com menos estresse. A redução de custo, o próprio nome já diz que a redução ela traz resultados positivos e também diminui os prejuízos. As pessoas cometem menos erros, reduzem relativamente ao absentismo, e a melhoria das empresas, que apresenta aí aumentos inovadoras, traz maior clareza, transparência, tanto no processo de comunicação dos trabalhadores, que eles se sentem mais valorizados. No trabalho flexível, a gente tem a busca que traz o equilíbrio, e isso tem que realmente levar em conta nesse trabalho mais flexível, que ela costuma trazer flexibilidade de habilidade, de tempo e até mesmo de alocação, que hoje em dia a gente consegue fazer isso. Trabalho home office. E a flexibilidade de habilidade. Tem a flexibilidade de tempo, de localização, que ela evolui com a tecnologia das informações e traz as possibilidades de trabalho, né? Então ela precisa mostrar aí fisicamente a empresa. Muitas atividades ela pode ser desempenhada fora do ambiente de trabalho, exemplo, conectado à internet, como a gente está aqui hoje, ou no home office. Passamos um pouquinho, né? 20 minutos aí, mas deu tudo certo, tudo ok. E até a aula que vem, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus. Boa semana. Valeu, professor. Valeu, gente. Fiquem bem.